Se você gosta de romance, esse vídeo é pra você. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem me acompanha por aqui há mais tempo sabe que eu amo livro de romance, principalmente aqueles que dá aquela sensação de borboleta no estômago, sabe? Que tira algum suspiro, aquelas histórias bem leves, bem aconchegantes, sabe? Que trazem bastante emoção. Pois então, no vídeo de hoje eu vou indicar livros desse tipo pra você que gosta de romance ou pra você que também não gosta de romance, mas que quer começar aí a ler. Esses livros são maravilhosos, são livros que trazem personagens com uma química muito grande. Tem aí livros que trazem amigos que se gostam, inimigos que acabam se gostando também. Então assim, tem para todos os gostos, para todos os tipos. E também eu vou deixar a classificação indicativa de todos eles, né? Porque existem alguns livros que são indicados para maiores de 18 porque trazem algumas cenas aí bem apimentadas. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você que tá aí, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação e curta esse vídeo também, caso você goste, é super importante para o crescimento aqui do canal. E sem mais enrolações, vamos logo às indicações desses livros, que tá recheada de indicações maravilhosas. O primeiro deles é um livro que eu, assim, achei ele de uma forma muito despretensiosa. Eu tava ali procurando leituras no Kindle Unlimited e não era necessariamente romance, na realidade. Nesse dia eu tava procurando livros de história em quadrinhos e aí me acabou aparecendo esses livros e eu dei uma chance pra eles, porque, na realidade, pra ele, né? Porque os outros dois da autora já tá na biblioteca do Kindle, mas ainda não li. E eu comecei a ler esse, que é um romance nada inesperado. Eu já falei sobre ele em outros vídeos, vou deixar linkado aqui nos cards, caso vocês queiram conferir. Mas falando resumidamente aqui sobre essa história, esse livro vai trazer aí dois amigos que se gostam. Na realidade é aquela típica situação em que um se apaixona e o outro sente alguma coisa, mas acha que é amizade, sabe? Não acha que seja algo a mais. Então, nessa história, a mocinha, ela vai conhecer aí o nosso mocinho na época da faculdade. Eles gostam muito de coisas relacionadas ao universo geek, como jogos de tabuleiro, livros, filmes. E aí, quando ela tá na faculdade, ele também, né? Existe ali uma situação onde eles marcam, né, um encontro pra jogar. Tem um grupo ali de pessoas, enfim, que estão se encontrando no apartamento dele para poder jogar jogos de tabuleiro, enfim, outros jogos. E a mocinha vai, né, até esse apartamento, até esse encontro. E a partir do primeiro momento, né, que eles se veem, o mocinho já se encanta com a mocinha. Porém, ela não fica muito atraída por ele, porque na época ele usa um bigode, enfim, ele tá ali com um estilo um pouco que não agradou a ela, né? Não chamou atenção. Mas eles começam a conversar, né? Enfim, durante a noite e tudo mais, e eles acabam se tornando amigos. Então essa amizade vai começar aí nessa época da faculdade, mas vai se estender aí ao longo dos anos. Então, passado acho que 10 anos, eles ainda são muito amigos, moram próximos um do outro, estão ali sempre na casa, no apartamento um do outro, jogando, conversando, assistindo, enfim, sendo amigos. Porém, o mocinho, ele já nutre um sentimento por ela, só que ele meio que deixou adormecido e acabou dando prioridade à amizade. E a mocinha, enfim, ela não acha que nutre um sentimento com segundas intenções, né, em relação ao mocinho, mas conforme as coisas vão acontecendo, essa mocinha, ela, enfim, passa por alguns relacionamentos durante todo esse tempo. O mocinho já não é tão de se relacionar, até porque ele acaba intrinsecamente estando apaixonado por ela, ele acaba não se envolvendo com outras pessoas. E chega um momento em que ela vai ser pedida em casamento. Quando ela é pedida em casamento, isso pra ele é tipo um choque, assim como pra ela também, porque foi de uma forma muito repentina. E eu sei que pedidos de casamento, como eu já disse em outros vídeos, é repentino, porém pra ela foi muito mais, porque na situação no momento da relação deles ali, não é como se não coubesse um pedido de casamento, sabe? E aí ela aceita, enfim, né? Diz sim, só que aí outros problemas são aliados a isso, porque a mãe do noivo dela é uma sogra, aquele tipo de sogra que tá muito ligada às aparências, só pensa muito mais nisso, não tá nem aí pra opinião da nora e já começa a pensar no casamento como se fosse o casamento dela, né? Como se não fosse o casamento da nora e do filho dela. Mas é somente do filho dela que vai casar, enfim, tipo, pupilo dela, porque ele é aquele tipo de filho que
faz muito ainda o que os pais querem para tentar agradar, para tentar estar sempre fazendo o gosto, né, dos pais, principalmente da mãe, né, porque o pai não aparece muito assim, não fala muito sobre ele, no caso do pai do noivo, mas a mãe é aquela figura que, assim, sabe, muito difícil de engolir, muito difícil de lidar, e ela começa a resolver todas as questões relacionadas ao casamento sem nem consultar a noiva. Né? Então ela já marca a data ali do casamento para 4 semanas após o pedido e começa já a organizar tudo. E aí a Lia, acho que é a Lia, gente, o nome da personagem, porque eu sou péssima com nomes, mas a Lia, ela já começa a ficar muito mais aflita, né? Porque, enfim, foi um pedido, de repente tudo mudou, e aí já vem também essas questões do casamento, já vem a sogra querendo impor várias coisas, e aí ela já fica ali naquela ansiedade e ela vai pedir ajuda para quem? Pro Break, que é o amigo dela, né? Que é o mocinho. E ele vai ali prontamente se dispor a estar com ela, ajudar ela, a tentar resolver as situações, a tentar lidar com a sogra. E também ele vai meio que se convidar para ser o padrinho dela, né? De casamento. E aí, enfim, ela aceita e ele vai acabar sendo o padrinho de casamento dela e estando ali com ela durante todo o processo. Só que conforme as coisas vão caminhando, o sentimento que ele achou que estava lá guardado começa, sabe, a despertar. Começa a tipo, olha, eu tô aqui. A mulher da sua vida vai casar. Será que você vai deixar isso acontecer mesmo? Sabe? Então, ele começa sim a ajudar ela. Ele não vai fazer coisas para tentar atrapalhar, ele vai respeitar todo o processo, mas também ele vai se mostrar para ela, sabe? E a Lia começa já a olhar para ele de uma forma diferente, as coisas também que vão acontecer com ela, né, em relação a organização do casamento, em relação também ao noivo dela, né? Coisas que ele deveria fazer e outras coisas que ele não deveria fazer vão ser pontos importantes para que ela comece a avaliar melhor essa relação e comece a olhar também para o amigo dela com um olhar um pouco mais aguçado, sabe? Olhando assim, tipo, para outros pontos que normalmente ela não olharia. Então, assim, gente, é muito legal. Esse livro é muito, muito bom. Ele tem, em média, acho que é 500 ou é 400 e poucas páginas, não sei, ele é um livro até bem grandinho, mas flui tão bem a leitura que você lê assim, tipo, sabe, rapidão e você gosta muito da interação entre esses dois personagens, porque a química deles, gente, é muito, muito boa. E a autora, ela foi muito criativa em diversos aspectos, mas também nas partes apimentadas. Então, esse livro tem muitas cenas apimentadas. Ele é um livro mais 18, que a autora, assim, ela encheu o livro de cenas desse tipo, sabe? Quando eles começam ali, enfim, tomar um rumo diferente, né, na relação deles. Mas é uma química muito legal, além de que ela traz essas questões do universo geek também. Então, coisas de filmes, séries e tal. Então, eles são, assim, um casal muito fofo, sabe? Muito fofo. Eles são meio nerds, mas ao mesmo tempo, eu não sei explicar, tipo, é uma mistura muito gostosa. Ela fez uma personalidade desses personagens, uma personalidade assim que eu achei muito interessante, muito atrativa, que dá muito entusiasmo, né? E sem contar que também, no meio da história, existe algumas ilustrações. E eu achei assim, tipo, lindíssimo, lindíssimo. Vou deixar passando até algumas cenas, algumas ilustrações para vocês verem como que é bonito. Então, assim, gente, esse livro é maravilhoso e ele está disponível no Kindle Unlimited. Então, assim, se você gosta daquela história de amigos que acabam se gostando, que acabam, né, se amando, esse livro é para você. É um livro maravilhoso. Se você já leu, já deixa aqui nos comentários para mim saber. Se não leu, coloca aí na sua lista, mas lembrando que ele é um livro mais 18. O próximo livro dessa lista, que foi um dos livros que eu mais panfletei no ano passado, foi A Guarda-Costa, da Catherine Center. Esse livro é um pouco diferente desse primeiro, porque esse livro, ele traz o romance, mas aquele romance mais... não tá trabalhado nessa parte sexual, sabe? Tipo, ele não foca nisso. Ele foca na interação ali dos personagens, nessa construção da relação deles, né, na construção da confiança. É como se fosse um romance mais sessão da tarde, sabe? Aqueles filmes assim que, tipo,
é cheio de ceninhas fofas, é um livro cheio de, enfim, de situações que deixam você suspirando por conta de coisas que o mocinho fala, por conta de coisas que a mocinha faz, mas que não traz conotação sexual. E eu acho isso muito legal, porque assim como os livros que, enfim, trazem essa interação, tem ali, né, enfim, o seu potencial, livros que não trazem conotação, acho que pra mim são livros que, sabe, aquecem mais o coração. Porque a interação se torna mais genuína, né? A troca ali fala muito mais do sentimento do que o desejo em si. Então, esse livro é super fofo, ele é mais nessa pegada. Nós vamos acompanhar aqui nossa mocinha e o nosso mocinho, que eu não me lembro do nome dos personagens, gente, sério. Eu acho que é Jack e Polly. Gente, eu sou péssima com nomes, então me perdoe. Mas aqui a mocinha, ela vai passar a ser a guarda-costa do mocinho. O mocinho, ele é um astro, né, de Hollywood, enfim, tipo, ele é bem famoso, conhecido, mas ele vai precisar passar um tempo ali com a sua mãe, que ela tá passando ali por uma situação de saúde, uma situação delicada, e ele vai ter que estar ali um pouco mais próximo dela nesse tempo. E acaba que ele também vem sofrido algumas ameaças, algumas coisas assim, no sentido de assédio, né, por parte de algumas fãs, e o assessor dele resolve que ele vai ter uma segurança, vai ter uma equipe de segurança ali para, né, cuidar, enfim, desse bem-estar dele, né, enquanto ele tá ali com a família dele. Ele não queria, obviamente, mas vai ser assim, sem ele querer mesmo, ele vai ter alguém ali com ele o tempo todo, e essa pessoa vai ser a mocinha. A mocinha tem passado por algumas questões logo no início da história. É até um pouquinho pesado, sabe, o que ela passa no início da história, mas ela vai também acabar vendo nesse emprego um ponto para talvez, acho que um bote salva-vidas para respirar um pouco de tudo que ela tá passando. E ela também acaba julgando, antes mesmo de conhecer o mocinho, ela acaba julgando ele como uma pessoa snob, uma pessoa que, sabe, tipo, não, ela não vai gostar, mas ela acaba se surpreendendo porque ele é uma pessoa completamente diferente. E quando ela começa a trabalhar, né, com ele, sendo a guarda-costa dele, ela vai ver que ele é muito mais do que aquilo que ela pensava. E eles vão acabar fingindo ali que são namorados, porque, enfim, ela vai ter que estar ali com ele 24 horas. Ele vai até a casa, enfim, da família e ele dizia que tinha uma namorada, então acaba que ela vai estar ali assumindo esse papel e algumas coisas vão acontecer. E além de todo esse romance, toda a questão do romance, da interação entre eles, né, do descobrimento de coisas assim relacionadas um ao outro, eles também vão descobrir que eles possuem feridas que a relação deles, a troca deles ali, vão acabar ajudando, sabe, a superar determinadas coisas, né? Porque o mocinho, ele não tem uma relação muito interessante com o irmão dele, por conta de um acontecimento que teve ali no início da história com outro irmão. Então foi uma tragédia que acabou abalando um pouco essa relação. E aí ele vai, enfim, né, ter que ficar esse tempo na casa da mãe, enquanto ela tá passando por essa. Da mãe e do pai, né? Enquanto ela tá passando por essa situação de saúde. Então, assim, vai também se desdobrando outras questões, né, no decorrer aí da história, né? Outras camadas vão sendo trabalhadas, mas o livro não deixa de ser levinho de jeito nenhum. É um livro super gostoso, um livro super, sabe, cativante. Gente, é muito, muito bom. Ele tá disponível no Audible, porque foi por lá até que eu ouvi essa história. E, sabe, aqueles livros que é realmente uma história fofa. Se você quer uma história fofa para suspirar, esse livro é para você. O próximo livro também é um livro que eu acabei falando bastante sobre ele ano passado. É um romance que eu fiquei super ansiosa assim para lê-lo quando ele, né, foi divulgado aí, que é O Favorzinho do Vizinho. E, gente, também a química desse casal, a interação entre eles, sabe? É muito, muito legal, muito boa. E tudo vai acontecer assim de uma forma muito mirabolante. Por quê? A mocinha, ela é super fã de um autor e esse autor, ele usa um pseudônimo e não mostra o rosto dele em canto nenhum, não tem no livro, não tem em site, não tem em canto nenhum o rosto dele, então ela não sabe quem ele é, mas certo dia, quando ela tá voltando pra casa, né, no trem, ela vai, acho que é no trem que ela está, ela vai mandar uma mensagem através de um site que ela encontra dele, e eles vão começar a trocar e-mails. Né, a partir desse e-mail que ela manda, ele responde, o que é uma surpresa para ela, porque ela achou que isso não aconteceria.
E a partir dessa resposta eles começam a conversar. Só que chega um determinado momento que esse mocinho para de responder a ela. Ele some e ela fica sem saber. O que é que aconteceu? Tipo, o que é que ela fica pensando que, sei lá, eu fiz alguma coisa, sabe? Porque ele simplesmente some. E aí, passado esse sumiço, assim, tipo, ela vai viver a vida dela, obviamente que ela passa um tempo ali esperando um pouco, né, a resposta dele, como essa resposta não vem, ela vai voltar, né, tipo, à rotina dela normal, sem criar expectativas que um dia ela vai abrir a caixa de e-mail dela e vai ter lá a resposta dele. Então ela vai vivendo e tudo mais, só o que acontece é que esse mocinho vai acabar morando num apartamento do lado do dela. Ela tá dividindo ali o apartamento temporariamente com a irmã, né? Ela tá no apartamento da irmã dela, na realidade, e esse mocinho vai morar no apartamento ao lado. E ela não sabe quem é ele, ela não sabe que é o autor, ele não sabe que ela era a garota que ele estava trocando e-mails. E as coisas vão acontecendo, né? E conforme as coisas vão acontecendo, alguns sinais vão sendo dados, né? Porque esse mocinho começa a interagir com essa mocinha e ele vai ver ali algumas coisas que a pessoa com quem ele estava trocando e-mail dizia, essa mocinha faz. Entendeu? Ela tem um gato com tal nome, ela, sei lá, trabalha em tal emprego, ela tem tal sonho. Então ele começa a ligar os pontos e ele percebe que ela é a garota que ele estava trocando e-mails. Então, assim, quando ele toma conhecimento sobre isso, ele fica, poxa, tanto lugar do mundo para parar, eu vou parar aqui, logo ao lado do apartamento da garota que eu estava trocando e-mail, que eu parei de responder. Então, muitas coisas vão, enfim, acontecer. Ele não vai contar de primeira para ela que, enfim, ele tomou conhecimento que ela era garota e nem que ele é o autor que ela estava trocando e-mails. Ele não vai falar sobre isso, mas eles vão ali, enfim, começar ter uma química, ela já vai se sentir atraída logo por ele no primeiro momento que ela vê ele no elevador. Então, assim, tipo, tem toda uma interação. E conforme as coisas vão caminhando, enfim, obviamente a história vai se desenvolvendo. A química entre esse casal, assim, é de bilhões, é uma química muito, muito boa. E é um livro mais 18 também, porque tem algumas cenas bem picantes, mas também é um livro que vai trazer algumas camadas também, né? Porque não é um livro que somente foca nessa história, nesse romance, é um livro que também vai falar sobre relações familiares, porque a família desse mocinho acaba sendo aquela família um pouco mais disfuncional, sabe? Que tem ali alguns problemas bem sérios e que acabam afetando a vida desse personagem, desse mocinho, e enfim, acaba criando traumas, né, que ele vai levar aí pro resto da vida dele, né? Então, vai trazer questões sobre isso também, que é até uma das questões que ele acaba usando um pseudônimo, que ele acaba não se expondo enquanto autor, porque ele quer realmente se manter ali no anonimato, por conta dessas questões familiares. Também vai trazer questões relacionadas à mocinha, das expectativas, das cobranças, né? Tanto pessoais quanto de outras pessoas, porque essa mocinha ela acaba sendo um pouco cobrada pela família em relação ao seu sucesso, à sua ascensão profissional, né? Porque comparada às irmãs dela, porque ela tem duas irmãs, ela é uma pessoa que ainda meio que estagnou no tempo em relação à sua carreira. Em relação até ao romance também, ela não, enfim, não namora, não tem ninguém que, sabe? Tipo, ela meio que não segue, vamos dizer assim, o padrão, né? E aí a família dela acaba cobrando muito dela essas coisas e, enfim, tipo, tem todas essas questões que estão sendo trabalhadas, levantadas, e são bem interessantes porque são assuntos que fazem refletir, né, como as pessoas acabam criando expectativas na gente, ou a gente nas outras pessoas, que interferem, né, como a gente acaba vendo as coisas ao nosso redor, ou como a gente acaba se comportando. Então é um livro que traz, assim, bastante camadas. Tem uma resenha sobre ele aqui, eu vou deixar até linkado, né? Os vídeos que tiver resenha, eu já tiver falado sobre eles, eu vou deixar linkado porque eu posso ter falado alguma coisa a mais que eu não falei aqui. Mas, gente, esse livro é muito gostoso e fica aí essa indicação pra vocês. Ele estava no Kindle Limit, mas eu não tenho certeza. Se ele tiver, eu vou deixar, né, na fotinho da capa o nomezinho do Kindle Limit e aí porque está. E aí vocês podem ir lá conferir. Outro livro que, gente, nossa, maravilhoso, muito, muito, muito bom, Não Era Para Ser Uma História de Amor. Gente, quando eu vi esse livro, assim, tipo, o anúncio dele, que eu li a sinopse, eu disse, nossa, eu quero esse livro. E aí eu tive que esperar porque estava na pré-venda. Eu comprei o e-book na época por R$ 10. Eu achei, assim, tipo, maravilhoso. E assim que ele liberou, eu já fui lendo. E ele é um livro muito gostoso, porque traz aquela história que
Sabe, a mocinha é aquele ser de luz, aquele raio de sol, tipo a Miss Sunshine, e o mocinho é aquele rabugento, aquele que tá sempre mal-humorado, que vê o lado negativo das coisas, sabe? Eles são, tipo, esses opostos, mas que eles se atraem, se completam e são assim, tipo. Ai, é muito bom também a interação entre eles. Eles vão aqui acabar tendo que fazer uma viagem juntos após o voo deles acabarem sendo cancelados. Por quê? Esse mocinho e essa mocinha, eles acabaram até se conhecendo antes dessa situação. Ele era um conhecido do namorado da mocinha, né? Mas acontece que eles não eram amigos, ele só era realmente um conhecido do namorado dela. E ela até achou que ele fosse amigo e tudo mais, mas não é. E a mocinha acaba, enfim, se separando do namorado dela por algumas situações e etc e tal. E ela vai fazer uma viagem onde ela quer levar partes das cinzas de uma senhora que era muito amiga dela para o amor da vida dessa senhora. E o mocinho, ele vai fazer uma viagem porque ele também tá passando por um bloqueio criativo, porque esse mocinho, ele é escritor. Então, assim, já envolve aí o universo literário também. E aí eles vão pegar um voo, só que esse voo tem ali alguns problemas ali para poder fazer, enfim, a decolagem, e aí é cancelado. Eles resolvem, né, tipo, a mocinha na realidade sugere que eles façam uma viagem de carro, o mocinho não quer, mas depois ele acaba fazendo e acaba levando essa mocinha quando ela vai tentar fazer essa viagem de carro sozinha. Então ele acaba achando mais seguro ele ir com ela. E aí eles vão viajar juntos e é uma viagem bastante longa, onde eles vão passar por diversas coisas. Vai ter algumas situações inusitadas, outras engraçadas e algumas picantes também. Então é um livro mais 18 também, esse livro. Que ele vai trazer aí algumas cenas, né, entre esse casal que a gente já imagina como é. Mas é um livro muito legal, porque além de tudo isso, além de ter essa linha do tempo onde vai falar sobre a história deles dois, né, que vai focar nesse romance, também vai trazer uma outra linha do tempo, né, que se passou antes, que vai justamente contar a história dessa senhora que a mocinha tá levando parte das cinzas, né? Então vai contar o porquê que ela tá levando, para quem ela tá levando, qual foi a história de amor por trás, né, dessa personagem, por trás da história, da vida dessa personagem que acabou ali não ficando com o amor da sua vida, né? Enfim, tipo, aí vai trazer duas histórias de amor em uma só. Então, assim, é um livro muito bom, muito engraçado também. Não diria tanto de dar gargalhadas, mas tem cenas bem interessantes também. E é um livro muito gostoso, a escrita é muito boa. A autora fala também no final da história que ela meio que construiu essa história dentro de um carro. Então, meio que tipo, é muito boa, gente. Só leiam e depois me digam o que é que vocês acharam. E o próximo livro que eu vou falar para vocês é A Penetra, da Sophie Kinsella, que foi um livro que eu acabei lendo. Ia ler, na realidade, ele em março e acabei lendo em abril, né? Que é uma leitura que eu vi no Kindle Lent e já coloquei na minha lista, porque eu não li nada dessa autora, não tinha lido nada dessa autora ainda. E eu queria muito conhecer, porque, enfim, todo mundo fala muito bem sobre a escrita dela e é uma história muito legal. Nessa história, nós vamos conhecer a Effie aí em sua busca incessante pelas suas bonecas russas, porque a casa que ela passou a infância dela vai ser vendida. E aí ela precisa pegar essas bonecas, né? Só que vai ter ali uma despedida para, enfim, se despedir do imóvel e tudo mais. E essa despedida, né, essa festa, ela não foi convidada. Então ela vai acabar entrando de penetra nessa festa para tentar pegar as bonecas dela, porque, enfim, depois que a casa for vendida, ela não vai ter mais chance. Então tudo se desenrola nessa situação, onde ela vai invadir essa festa, vai tentar pegar essas bonecas e, enfim, muitas coisas vão acontecer. É uma história engraçada, né? Uma história traz algumas questões também de camadas, mas é uma história muito divertida e que você lê muito rápido e quando você termina, você fica com aquela sensação de, poxa, foi tão legal, sabe? É uma história muito leve e, tipo, quanto mais você lê, mais você quer ler, porque sempre tem alguma coisa diferente acontecendo. A história é sempre muito movimentada e aí você vai passar por situações inusitadas, inesperadas, porque ela pensava pisar na casa, pegar as bonecas dela e ir embora. Não demorar muito mais que 10, 15 minutos. Mas não é isso que vai acontecer. Ela vai passar assim por muitos perrengues, mas também vai descobrir algumas coisas. É uma história
muito divertida, muito fofa, muito levinha e que eu imagino que vocês vão gostar, porque é uma história que não foca somente no romance. O romance é muito fofo também, mas vai focar em outras coisas, sabe? Também em relação familiar e tudo mais. Então, assim, é um livro que vale muito a pena e ele está disponível no Kindle Unlimited. Então me contem aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar sobre algum desses livros e se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu quero saber. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de sair esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, se ainda você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para receber notificação sempre que eu postar novos vídeos. E curte também esse vídeo, caso você tenha gostado. É super importante para o crescimento aqui do canal. E caso você ainda não me siga lá no Instagram, o link tá aqui na descrição. Lembrando que eu vou deixar linkado nos cards todos os vídeos que tiver resenha aqui em relação a alguns desses livros. E também vou deixar no box de informação o link para você adquirir esses livros, caso você tenha interesse, utilizando meu link de afiliados da Amazon. Lembrando que fazendo isso você não paga nada mais, me ajuda na manutenção aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!